Boa noite a todos. Dia diferente, horário diferente, mas estamos aqui para fazer uma live do projeto Direitos na Live. Eu, Meg, psicóloga e terapeuta financeira, e a Aline, que é minha amiga advogada lá de Goiânia, que já daqui a pouco está aqui com a gente. Daqui a pouco ela está entrando aqui ao vivo. Gente, o tema da live de hoje é direito e psicologia. Falar sobre direito e psicologia nas músicas de sofrência e principalmente aí nas músicas da Marília Mendonça. Estamos aqui esperando a Aline para a gente poder começar. Agora ela entra. Então já está entrando aí. Bom que o Júlio entra. Eu e a Aline somos casadas, é bom que o Júlio entra, meu marido entra, o marido da Aline entra também e ajuda nesse bate-papo. Ah lá, a Aline entrou. Vou aceitar a Aline, ela vai entrar agorinha. Vamos lá, então. Oi, gente. Tudo Oi, bem? Oi, amiga. amiga. Tá boa? Tudo bom? Tava falando aqui, dia Aqui no Goiás a diferente. gente fala que tá boa, né? Tudo bem, não. Tá boa, nós tá Tá boa. boa? Tava falando aqui que é horário diferente, dia diferente, mas é isso aí, né? Ah, porque ontem eu recebi um convite para participar de uma outra live e por isso a gente teve que remarcar essa outra nossa. E Mas a foi nossa ótima. próxima volta para terça-feira, que é o nosso dia oficial. Volta? Então tá. Ontem foi bom, foi massa, arrasaram. As duas bonitonas, professoras universitárias, falando com muita propriedade de muita coisa importante para as mulheres. Nossa, eu fiquei bem orgulhosa, assim, do que vocês falaram. E falaram bem. Ah, e amanhã eu tenho uma live com o professor Jefferson Borges, que acabou de entrar aqui, sobre Tribunal do Júri Online. Ave Maria, Essa esse aí eu vou tema só dar o aí, pitaco, eu vou só ficar de palpiteira, aquela palpiteira que dá palpite errado, sabe? Que fica perguntando bobagem. instigando, amiga. Eu vou Hã? aumentar aqui. Instigando o debate, assim que é bom, Aquelas que é. falam assim, mas por quê? O que é isso? De onde surgiu? Aí É, ele que vai comandar. instigando. Hoje a gente está aqui, amanhã também eu faço outra live, faço com a contadora, que é até minha comadre, amiga comadre, contadora e empresária. A gente vai falar mais da educação financeira mesmo, dos hábitos de consumo que mudaram. Que hora que é a sua amanhã? 19. Ixi, igual a minha, 19. Vamos ser concorrentes. Tem nada não, fica depois no IGTV, fica no YouTube, depois a gente se assiste. Então hoje nós estamos aí porque fizemos a live do contratos de namoro, fizemos do efeitos do divórcio e todos os comentários no chat, comentários posteriores, sempre estavam, as pessoas acabam comentando sobre traição, sobre infidelidade, porque né, são assuntos que envolvem família, casal, namoro, casamento, então as pessoas acabam trazendo esses sofrimentos. Os relacionamentos estão sempre no centro, né? Bons ou ruins, com traumas ou sem traumas, então os relacionamentos estão sempre no centro. E aí a gente falou, então vamos. Aí então isso aqui tá parecendo música da Marília Mendonça, não foi? A gente falou assim, esse papo aqui tá parecendo música da Marília Mendonça. Então eu falei, vamos fazer uma live só Sofrência, né? comentando sobre a sofrência, né? Será que é sofrência mesmo? Até anotei umas coisas aqui para falar, se é sofrência mesmo. Amiga, então é o seguinte, tá lá, vamos começar como é que é a dinâmica que a gente escolheu, né? A gente não tem como falar de tanta música que essa mulher tem, rainha da sofrência no Brasil. Mas Ela olha, tem, a minha sofrência, eu não sou da sofrência Marília Mendonça, não. Minha sofrência é Bruno Marrone, assim, né? Porque minha bom, sofrência bem, é antiga. a Né? gente já pega, Hoje eu tô casada, não faço mais por isso, então já a saí do meu. nossa, a nossa sofrência já é Zezé de Camargo, Luciano, Minha sofrência era, é antiga, assim, Zezé de Camargo e Luciano, Marrone, né? Conterrâneo.
Então, o Brunão ali, firme e forte. Então, essa daí também, a gente nunca perde. Mas a representatividade da Marília Mendonça hoje é muito grande. Hoje eu estava lendo que ela tem assim, o perfil dela é mais bombado que o da Lady Gaga no mundo. Tá? Então, o perfil dela de seguidores. É muita música, ela é muito compositora, realmente. Quantas pessoas já gravaram música para ela, né? E aí ela com Nayara Azevedo e Maiara Maraíza, elas vão formar aí com outros cantores esse feminejo que tem gente que não gosta de falar, porque não gosta de falar o nome feminista, ficou todo. As pessoas ficam cheias de nome de toque para falar desses nomes, né? Mas enfim, elas também não se atribuem como músicas feministas, mas são músicas que são feitas por mulher e para mulher, o tema que tem a E mulher. Então, quem não se identifica, né, em algum momento ali, tem alguma coisa que parece que ela tá falando para você, assim, né? Você fala assim, eita, com peraí, certeza, deixa eu prestar atenção aqui. ainda mais o tanto de música que é, porque são muitas músicas. Não é impossível não tocar na sua vida de alguma forma de alguma música ali ou outra, né? Então o pessoal tá entrando, tá saindo, e vamos lá, vamos embora. Olha lá, o Júlio é esse aí, Sabor Família tá falando. Simone Simone Simaria Simaria, você também. gosta, né, Julião? A gente ama aqui. Eu gosto muito da Simone Simaria também. Então a gente escolheu algumas músicas, né, amiga, para comentar, porque não dá para comentar sobre todas. E também então a gente vai nesse bate-bola aqui rápido, falando. A gente escolheu as músicas. Se quiser, eu até leio a letra. Não sei se ler a letra, botar a música, acho que as pessoas conhecem. E aí a gente fala o aspecto jurídico e o aspecto psicológico dela. Vamos lá? Bora então começar? Vamos. Uma das que a gente Vou, você... escolheu fala o seguinte: tá de novo com essa pessoa, não estou acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo. Para você isso é amor, mas para ele não passa de um plano B. Quem nunca, né? Se não pegar ninguém da lista, liga para você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que você está passando eu já passei e sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Agora canta, amiga. Não, aí é muito. Aí a live acaba, ninguém vai querer ficar ouvindo. Vai lá. Acabou. Ninguém vai nem querer participar das próximas. Eu também não vou cantar, não, mas todo mundo conhece. Supera o nome da música, todo mundo conhece, sucessão aí. E aí? Bom, juridicamente, não, assim, o fato da pessoa não querer ficar com você não te gera nenhum dano, né? Todo mundo é livre para escolher. Ninguém é obrigado a estar com ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? O que gera aí, às vezes, é um dano caso haja alguma ofensa num determinado momento de uma troca de mensagem, né? Ou aquela situação em que você se sente cada vez mais menosprezada por aquela situação que você sempre vai ser o contatinho plano B. Então, quando ele não acha nada melhor na rua, aí ele te liga e aí, né, a pessoa quando está apaixonada, quando está envolvida, acaba cedendo, sempre está ali disponível para aquela situação, porque acha que quando a gente é mais novo, você sempre acha que vai conquistar o outro exatamente naquele dia, né? Não, hoje vai ser o dia, hoje o negócio vai render, hoje que vai mudar essa situação toda. Mas assim, o fato da pessoa não querer estar com você não gera nenhum dano. O fato da pessoa te ligar só de madrugada também não gera dano. Cabe a você atender e aceitar a proposta ou não. Mas, assim, não gera um dano material, não gera um dano, principalmente um dano moral, né? A não ser que haja aí uma ofensa. Não, não quero sair com você hoje, porque você, né, você deu perdido o dia inteiro e agora, 11 horas da noite do sábado, você me liga. E aí começa aí uma troca de ofensas. Então você não quer sair comigo porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Aí, nesse caso, se partir para esse caminho, aí sim gera uma indenização por dano moral. Mas só o fato da pessoa te ligar de madrugada, de você ser a segunda opção, aí não dá, tá? Isso aí não gera nenhum direito nesse sentido, tá? Mas caso haja alguma extrapolação desse não, né? Porque nem todo mundo recebe bem o não, né? O não é bem aceito pela maioria das pessoas. E quando o não é dito, às vezes a pessoa reage de uma forma muito negativa. E aí, na reação, sim, pode gerar um dano moral, pode gerar uma ofensa, né? Pode acarretar tanto um processo penal por injúria ou até mesmo um dano moral aí, dependendo da situação, dependendo da extensão desse dano.
E aí isso tem que ser provado. Então, caso aconteça, dê o print na conversa antes que ele apague, né? Porque a pessoa já apaga as conversas e tal. Então, dê um print, porque isso aí vai ter que ser juntado aos autos do processo para que você possa mostrar ao juiz a ofensa que lhe foi feita, aquela situação que lhe expôs ali a um dano moral, aquela situação que te gerou um prejuízo dessa natureza. Agora, Hoje em dia tem gente que vem instala uns aplicativos que grava o telefonema. Olha a Paty, minha amiga. Pode isso, amiga, de gravar a conversa? Tem efeito isso como prova? Se a pessoa Não, fica... isso aí é Porque você chamado falou de do prova print. ilícita, né? As conversas, elas só são válidas como prova dentro de uma ação penal e dentro de uma ação civil, caso haja autorização do outro ou uma autorização judicial. Né? Caso haja uma autorização judicial, você tem que entrar com um pedido prévio, aí o juiz autoriza, aí sim eles põem aquelas escutas e tal, e aí com a autorização judicial transforma-se em meio de prova. Ou caso haja a concordância do outro. Olha, eu vou gravar a nossa conversa, ok? Então, você está sabendo que está sendo gravado? Nós estamos aqui conversando e você está ciente? Estou. E aí, a partir dali, aquilo ali vira prova, porque a pessoa tem ciência do que ela está, que o que ela falar pode gerar um dano. Mas essas provas ilícitas, elas não geram qualquer forma de comprovação daquele dano dentro dos autos. Ela torna-se um indício, né? O juiz não pode, assim, não é que o juiz vai ficar alheio àquilo ali. Acaba colocando uma sementinha ali na cabeça do juiz, mas não como meio de prova sobre aquela questão, por ser uma prova obtida por um meio ilícito. Não, isso aí é bem legal, porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo que estava gravando o que ela tem um aplicativo no celular dela e toda vez que ela quer provar alguma coisa lá na vara de família, inclusive, né, do ex-marido, ela grava. Mas aí não adianta, né, que você está falando, mais fácil realmente a questão. O juiz não pode fundamentar a decisão dele naquela prova obtida por um meio ilícito. Então, ele não pode fundamentar uma sentença por dano moral com base numa conversa que foi gravada sem autorização do outro, ou uma autorização judicial. Então, isso aí não pode. Tá. Mas essas conversas de WhatsApp, a pessoa te ofende, a pessoa te xinga e etc, etc. Isso aí, né, tá ali, a pessoa falou para você, e aí sim, você dá um print e junta nos autos. Aí essa prova vale como comprovação do dano moral sofrido. Tá. O que tem aqui na Supera que é interessante para a psicologia analisar, que é o seguinte. Marília Mendonça, ela escreve assim, você não aprende mesmo, hein? Ele fala de aprendizagem. E aí a grande questão é assim, se ele não te quer, supera. Qual que é o grande problema? É que as pessoas não conseguem detectar os sinais desse não te quer. E aí fica insistindo e não supera. Então, a grande questão, o cerne da questão psicológica na superação é você entender o contexto que você está como um contexto aversivo que você precisa se afastar. Então, se você ainda não se afastou... Falamos ontem dos relacionamentos que acabam se tornando abusivo, porque a pessoa quando vê assim, quando vê que o outro está saindo de perto, ele vai ali arrega a plantinha, né? Ele vai ali dar um oi sumida, vamos fazer alguma coisa. E para quem está naquele contexto de gostar, de estar apaixonado, aquele oi ali já reacende tudo, né? Isso. Como boa terapeuta comportamental, eu vou até além. Esse oi é um contexto de privação de afeto. Então, que a gente trabalha muito com a pessoa para fazer com que ela entenda esse sinal de que ele não te quer. Né? Estudou com a gente. O que acontece? Quando a pessoa ela não consegue identificar esses sinais de que ele não te quer, o que a gente busca fazer? É realmente ajudar a pessoa a aprender, né? Porque a Marília Mendonça está falando, você não aprende. As pessoas não nascem sabendo as coisas, as pessoas realmente elas aprendem. A aprendizagem ela exige você prestar atenção ao contexto. E aí você falou, às vezes a pessoa dá aquele oi, tá sumido, mas de repente vem. Então depende muito do nível de privação dessa pessoa. Então, não tem como a gente falar de relacionamentos abusivos, desgastantes, que você sofre, etc., se a gente não resgata como que você aprendeu a formar vínculos afetivos na sua vida.
E aí não tem como a gente não falar de pai, de mãe, de infância, de sofrimento em relação a créditos entre aspas, que você colocou em algum relacionamento, seja ele qualquer que seja, com pai, com mãe, com amigo, né? Ou com outros namorados, e o que você já perdeu a respeito disso, porque aí fica aquele tipo gato escaldado. Mas dependendo do nível de privação da pessoa, qualquer migalhinha é muito. É a fome que você tem, Aline. Se você acabou de comer, se você tem aí seu marido que te dá carinho, te dá amor e etc., você vive saciada de amor, pode-se dizer, vamos dizer assim. Mas para quem não tem isso, vem um pouquinho, vem a migalhinha, vem o oi, etc., e ela tá privada, então é muito, né? Então ela fica, né? É difícil de superar. E muitas vezes esse conhecimento ele vem com a idade. Né? Há Maturidade. 20 anos atrás, a gente não tinha esse pensamento. Você não conseguia, assim, Sim. pelo menos, eu não conseguia fazer essa identificação do oi sumida às 11 horas da noite. Ah, nossa, é porque ele não achou nada melhor na rua e por isso que ele está me ligando agora às 11 horas da noite. Aí você pensa assim, nossa, tá morrendo de saudade de mim, passou o dia inteiro pensando em mim, e etc, e etc. E aí a pessoa acaba, né, entrando nesse ciclo vicioso, que nem sempre a pessoa tem uma estrutura familiar e uma estrutura emocional capaz de fazer com que, supera. Esse superar é muito difícil, principalmente quando você não tem uma base. Né? Isso. Essa que é a questão do supera que eu acho, que é aprender a detectar os sinais de que realmente esse relacionamento não vai para frente. E aí, se você exige maturidade realmente, e exige de você abstrair algumas coisas. Então, a forma como você entende certos sinais. De como que se ele quer, se ele tá afim mesmo ou não. Tem até um filme lá, né? Ele não está afim de você. Tem até um filme lá também. Tem muita coisa que vai na internet ensinar isso. Mas cada pessoa é uma pessoa por causa deste contexto de privação ou de saciação. E o que você aprendeu, o que é amor? Que, aliás, eu não vou nem falar muito, porque essa é outra música, né? O que é amor para você. Mas eu acho que no supera, eu gosto de pegar essa frase, que é você não aprende Aqui, ó, mesmo, que a gente nem é a uma Maria Carla está falando analfabeta. aqui, superar é difícil. Superar é difícil por isso, porque para você superar, você tem que entender qual é o nível que você tá para você superar. Qual é o nível que você tá? Você precisa entender que é um nível bom ou ruim. E tem gente que não entende que tá no nível ruim. Então eu vou superar o quê? Então não adianta chegar, né? E tem gente também que está na mesma vibe. Tem gente também que está assim, eu não estou afim de nenhum relacionamento, estou rodada aqui 11 horas da noite. Apareceu alguém, beleza, vou. E aquilo Muito ali bom. não gera um dano, aquilo ali não gera um prejuízo emocional. A pessoa está na mesma linha ali de interesse do outro, que é o momento, pronto, acabou, depois cada um vai para sua casa e acabou. Então, quando ambos estão nessa linha de relacionamento, beleza. Agora, quando um quer uma coisa, né? Um quer um relacionamento mais firme, fica naquela ilusão, e o outro dá um oi sumida uma vez por semana para regar a plantinha, que acho que é o que está falando aqui na música, aí é um negócio que é muito complicado. E a música ainda fala assim, o que você está passando eu já passei. Só que é o seguinte, ela está querendo colocar aqui o crescimento que ela teve, essa percepção de situação que ela teve. Ela entendeu que não adiantava insistir e que era melhor seguir em frente e superar. Ela quer passar para a amiga. Então, se ele não te quer, supera. Só que, na maioria das vezes, nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu nível de entendimento. Essa é a briga. Agora eu vou comprar uma briga aqui que eu não compreendo nessas 3 lives. Essa é a briga da psicologia com o coach, por exemplo, porque é isso. O coach diz, vai lá, faz, você tem que ir, larga esse cara. Gente, as pessoas não são assim. As pessoas precisam entender. Outra coisa que é importante que é o seguinte, mesmo que eu chegue para você e fale assim, desiste, para de desistir, supera. Se você for só pela regra, que é o que eu falei, e não pelo seu aprendizado, daqui a pouco você vem em outra relação e você não vai dar conta de identificar os sinais ruins, negativos, e sair dela. Então, é muito mais crescimento e desenvolvimento pessoal quando a gente aprende pelas contingências, que é o quê? Eu ver os sinais, eu entender o contexto, do que eu só aprender pelas regras, que é o quê? Uma amiga te falar alguma coisa com base na experiência dela. Serve de inspiração? Serve. Mas a aprendizagem ela é muito mais eficaz quando você consegue identificar os sinais, por causa dessa generalização que você vai precisar depois em outro contexto.
Nem sempre essa amiga pode ser que ela vai estar do seu lado para ficar dando pitaco. Na verdade, aliás, tem amigas que ficam anos e anos, né? Falando do dedo podre da outra, do dedo podre da outra, e a outra não tá entendendo, não entendeu ainda. Por que que ela não entendeu? Porque a amiga tá falando, falando, e ela ainda não compreendeu os sinais. Por isso que é uma coisa muito contextualizada, subjetiva, cada pessoa deve entender realmente o seu contexto, não ir só pela regra do outro, né? Mas E tem tem que muitos psicólogos superar. que falam que isso é um reflexo da própria relação familiar, né? E às vezes Sim, dentro de casa você tem uma carência afetiva dentro de casa, que qualquer migalha que você tem na rua, você se sim. apega nela a qualquer custo e vê aquilo ali como uma tábua de salvação. Sim, a privação. A gente vive privado. Você pega, se você, igual eu dei exemplo, se você tiver acabado de jantar e eu te oferecer aqui agora uma comida, muito provavelmente você não vai querer, porque você está saciada disso. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei por que que fulano faz isso, eu não sei por que fulano vai lá e mata o pai, ou não sei por que que fulano vai lá e faz isso. Por quê? Porque o que você tem, fulano não tem. Ou então assim, você tem, fulano tem materiais, bens materiais, mas não tem o amor, não tem o afeto. Você tem afeto demais, você queria um bem material. Então, assim, bem contextualizado individualmente que a gente tem que ver. A Tem uma Lima está pergunta falando, aqui, como Meg, para você, fazer ó. as amigas identificar os sinais. Realmente, aí tem muitos sinais que a gente tem que ver se você está parando de insistir. A grande questão é o que você está ganhando com isso. Às vezes nem apanhando, nem batendo, a gente percebe, né? Mas é porque todo mundo, quando apanha, todo mundo não, vamos generalizar tanto assim, não. Mas as pessoas que sofrem violência e que elas estão num contexto que pra gente é muito aversivo, se ela ainda está nesse contexto é porque existe algum ganho secundário. É triste falar isso, mas é. A gente fala de ganhos secundários. Então, uma mulher, às vezes, que sofre uma violência doméstica, que está sofrendo violência física, mas ela não tem para onde ir, ela só tem aquele lar. Então, ela não pode sair de casa. Ela não tem quem cuida da família dela. Ela não tem um ofício, ela não tem uma vocação. Ela não vai... Se ela sair desse relacionamento, ela tem medo de como que vai ser lá no mercado de trabalho. Então, julgar nesse sentido, que né, Vitória está falando, como que faz as amigas identificar os sinais, primeiro que a gente não deve julgar, mas segundo a gente tem que identificar realmente o que ela está ganhando, o que mantém essa pessoa dentro desse relacionamento. Seja ele bom ou ruim, não sei. O que mantém? A gente tem sempre que estar ganhando alguma coisa no relacionamento. E não com o nosso olhar. Porque às vezes o nosso olhar é muito pouco. Fala, nossa, fulano fica com essa pessoa só porque tem com quem sair todo final de semana. Poxa, mas para ela isso é um valor. Para você não é. Você gosta de ficar em casa, de boa, trancada, se divertindo, dentro de casa, caseira. Mas essa pessoa gosta de rua. E esse cara é um companheiro. E esse cara leva para ela. Ela gosta de ser apresentada, de ser querida. Então o laço familiar do outro é muito forte. Ela nunca teve. Ela vem de uma família pequena, com poucas pessoas, poucos redes sociais, e o outro tem um monte de irmão, e tem a sogra, e tem a tia, aquele churrasco no final de semana, aquilo que ela nunca teve. Então, assim, os sinais a gente tem que identificar. A primeira pergunta central é essa. O que mantém essa pessoa nesse relacionamento? Se o que mantém é muito forte, muito provavelmente ela não vai superar do jeito que você está querendo, né? Aí ela tem que ver outras questões para substituir esses reforçadores que ela tem nesse relacionamento. Ela pode encontrar em outros lugares, então, de outras formas. E esse que é o tempo que precisa para a pessoa superar. Ela entender que o que ela hoje dá valor pode ser trocado por outras coisas, outras pessoas. Né? Não outras pessoas, que fica muito ruim quando a gente coloca o valor da nossa vida na outra pessoa, que é até de uma outra música aqui. Mas é isso. Quer mais, amiga? A gente Só, né? anda. Quer passar para a É, próxima? vambora. Ah, tem a outra aqui que chama Graveto. Essa é linda, todo mundo gosta. Vou ser sincero com você, acho que para mim já deu, faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais e o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo para o colchão, você foge para a sala e nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados, virou um labirinto. Foi até essa música que virou essa live, né, que a gente comentou na última live. Só Isso. entrando aqui, a Natália, minha amiga, falando que por isso a importância de se dar um tempo sozinha. Eu acho que isso aí é fundamental. Pra você saber do que você gosta sem depender do outro. É. Sem depender do outro. Agora, entrando aqui nessa música em específico, acho que o caminho aqui é o divórcio, né?
assim, se a situação já chegou a esse ponto, e as pessoas chegam à opção de fazer um divórcio, e aí tem as várias formas, né? Aí as pessoas têm que procurar um advogado, e aí esse advogado vai orientá-los em relação à questão de alimentos, à questão de guarda de filhos, a partilha de bens. Esse divórcio ele pode ser litigioso, como ele pode ser consensual. Se ele for consensual, ele pode ser feito pela via administrativa, que é uma via mais célere, né? E menos onerosa. Então, não tem muito nesse caminho aqui, não tem, também não gera nenhum outro tipo de dano, a não ser que haja uma agressão ou qualquer coisa do tipo, não tem nenhum dano patrimonial ou dano moral a ser reparado nesse contexto aqui da música, né? É aquela coisa, um relacionamento que esfriou, cada um foi para o seu caminho, e aí se perderam dentro da própria casa, né? Então, assim, aquela coisa de que um tá para um lado, o outro tá para o outro, e não há mais, às vezes já houve várias tentativas de diálogo e mesmo assim as coisas não fluíram e vão para o caminho do divórcio. Então, esse é o caminho para assim, a análise jurídica para essa questão é essa. Não temos outra a não ser essa situação. Tá, então tô entendendo que quando chegam as pessoas assim muito distantes, falando que quer. Será que é a maioria do que você vê, dos casos que chegam para você de pedido de divórcio, Aline? Não, nem sempre. Assim, tem muitos divórcios, tem muitas pessoas que procuram um advogado familiarista para entrar com ação de divórcio, mas no ímpeto, na raiva, e depois se arrependem. E aí esses acabam refluindo, acabam, né, quando no decorrer do feito ali, eles acabam, às vezes, até reconciliando. Agora, esses que já chegaram a esse ponto aqui, aí eles realmente já estão numa situação bem no sentido da decisão mesmo do divórcio. Só que aquilo que a gente falou numa outra situação, o difícil é você ter a coragem, você ter o time aí de você se ter, você falar assim, eu vou sair, eu vou fazer, porque principalmente a mulher tem muito medo, né? Antigamente tinha aquela questão do abandono do lar. E hoje essa ideia do abandono do lar ainda é muito arraigada na mente das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que se eu sair de casa, eu abandono o lar, e aí eu perco meus direitos, eu perco o direito patrimonial, eu perco o direito, né, de alimentos, eu perco a guarda de filhos, e que hoje o Código Civil 2002 já não tem mais essa questão da culpa. Ninguém mais é culpado, entende-se que ninguém é culpado pelo fim do relacionamento. Se o relacionamento não deu certo, é culpa de ambos. Né? Não tem como um relacionamento estar ótimo para um e estar horrível para o outro. Ou vai estar ótimo para os dois, ou vai estar horrível para os dois. Então, quando há essa situação, lógico, que às vezes há uma situação pontual que faz com que aquela coragem ela renasça. Uma agressão, uma traição, né? Um ponto ali que a situação chega numa vertente que faz com que a pessoa realmente decida por aquilo. Mas quando não há, essa tomada da coragem é um pouco difícil. É aquela coisa que você sempre, assim, eu já ouvi muita gente falando assim, mas será que não compensa tentar mais um pouco? Mas eu vou conversar, às vezes, o que a gente até estava falando com a Natália ontem, aquela ideia até religiosa de que a mulher sábia edifica o lar. Então, assim, se o seu casamento não está dando certo, a culpa é sua. Né? Você que não está sendo sábia, você, mulher, que não está sabendo de quem é a conduzir esse culpa, né? casamento. Tem até a Né? música da Marília Mendonça também, de quem é a culpa. A Então, culpa é sua. a culpa para o direito, a culpa é de ambos. Tá? A não ser que haja aí uma violação de direitos mesmo, um dano moral, uma agressão física ou qualquer coisa nesse sentido. Tá. Como interpretar o abandono no lar no caso de uso capião especial familiar? Aí já é uma outra situação. O uso capião familiar é aquele famoso saiu para comprar cigarro e não voltou. Nunca Né? mais. E a pessoa abandona realmente o lar, deixa aquela família desamparada, né? E aí, nesse lapso temporal de 2 anos, se você fica dentro do imóvel, o único imóvel urbano, ele tem que ser um imóvel urbano, residencial, com até 250 metros quadrados e destinados para moradia. E aí, a nova lei, o Código Civil 2002, já traz uma ideia de que esse cônjuge que permaneceu,
naquele imóvel durante todo esse período, ele tem o direito a usucapiar a ameação do outro. Mas aí, Márcia, são duas situações diferentes. Essa aí realmente abandonou. Ele saiu, foi comprar cigarro, nunca mais voltou, não dá notícia. Não é um abandono Um beijo, meu amigo afetivo. Nairon. E aí, Não é um o abandono outro, afetivo que a gente o está outro falando não. O aqui, outro vai né? falar assim, olha, eu estou saindo de casa porque nosso casamento já acabou, né? E não tem mais espaço para nós dois aqui dentro. Ou um sai ou o outro sai, né? E aí, quem vai sair, quem não vai, aí é uma decisão do próprio casal. Né? Geralmente, o homem sai. É mais comum o homem sair de casa, principalmente se for um casal com filhos, porque aí permanece a ideia, até uma questão familiar mesmo, de que a mulher deve permanecer na casa em razão dos filhos, para que não haja ali um maior sofrimento com aquelas crianças, além da ruptura do casamento, né, além daquele momento de divórcio, aquela saída da casa, né, de você perder até a referência residencial. Então, geralmente, o que a gente vê é o homem saindo e a mulher ficando na casa com os filhos. Mas isso aí não configura abandono de lar. Isso aí estou saindo para um divórcio. O abandono do lar para o uso capião é a pessoa realmente sumir, passarem 2 anos, o prazo aí do uso capião familiar são 2 anos, e a pessoa não voltar. Ou São voltar... quantos anos? 2 anos? 2 anos. Eram 10, não era, Aline? Não, Teve mas um tempo aí que é era outro 10? tipo de É uso outra coisa, capião. né? Tá, É outro tá, uso tá. capião. O uso capião familiar é aquele que a pessoa sai, foi comprar cigarro e nunca mais voltei. E aí, daqui 4 anos, ele volta e fala, achei o cigarro, cheguei. Né? Não, já passou. 2 anos Fui passou, andando já daqui era. para o Paraguai comprar o cigarro. Mas já voltei, estou aqui, cheguei, quero tomar minha casa de volta. E aí, nesse caso haja o preenchimento de todos esses requisitos, aquele que permaneceu, seja ele o varão, né, que é o homem, ou o virado, que é a mulher, permanecendo naquele imóvel, tem direito ao uso capião, da ameação do outro. Ou seja, ele adquire aquela casa por inteiro por força do uso capião familiar. Tá. Então, assim, realmente esse caso é um caso diferente, porque a Marília Mendonça, na música aqui, ela tá falando de um abandono, de um distanciamento do casal mesmo, de um pouquinho né? da música, né? Mesmo morando dentro de casa. E eu queria recuperar aqui, que nós já tocamos nesse assunto, numa das lives, falando quanto que esse tempo de distanciamento social que a gente está sendo compelido a estarmos em casa está gerando mais tempo de reflexão de certas situações que já aconteciam, mas que agora você tem tempo para tomar uma decisão. Então, isso também a gente falou. Porque esse distanciamento que ela está falando aqui, chama para o colchão, a cama já percebeu, você não vem, já esfriou, já tem o distanciamento. O distanciamento social que a gente está vivendo aqui já era um distanciamento conjugal que a pessoa já vinha vivendo antes de se ter o distanciamento da pandemia. É basicamente isso. E eu gosto quando ela fala do labirinto. Poucos metros quadrados vira um labirinto. O que acontece? Todo mundo que está aqui assistindo, imagine um labirinto. Que você tem que achar alguma coisa lá no centro. É difícil de você achar, não é nem pela distância, é porque para você retomar o caminho fica difícil. Então, o que acontece? É ruim, a solidão ocorre mesmo estando acompanhada, que é a pior da solidão. Que aqui também tem a indiferença. Olha lá, o Zé de Camargo já cantava indiferença há muitos anos. O Zé de Camargo já falava da indiferença. A indiferença é que me mata, né? É a sua indiferença que me mata. É a sua indiferença que me mata. Que me mata, exato. É aqui o que está falando. Essa é a nossa sofrência, amiga. Essa é a nossa sofrência anos 90. Essa nossa sofrência anos 90 tá aqui, cantando aqui. A indiferença nessa música Graveto da Marília Mendonça. Porque você está dentro de casa, mas a pessoa não conversa e teve alguém lá para cima que falou que o principal diálogo, que é o elo, que é a liga, vai se perdendo. Então, eu acho que aqui o principal recado, o principal sinal da parte da psicologia que a gente vê é essa questão. As pessoas elas não podem deixar cair nessa rotina de distanciamento. Por quê? Porque pode chegar um dia lá na frente que você nem reconheça mais e não consegue mais voltar a ter um elo e uma liga com essa pessoa que você está junto. Por isso que a gente fala de regar todo dia, por isso que Marília Mendonça, eu já passei o dia inteiro escutando ela, né?
Aí ela fala muita música que ela fala, prova de amor. É que se você for reduzir assim em uma palavra, não é sofrência, não é carência, não é o que que tem? As pessoas precisam de provas de que estão aqui, de que sou importante, de que sou especial, de que sou único. Se você não tem a cama Acho que eu aqui, estou a me cama, identificando. oh meu Deus do céu, a terapia na live, direito A e live de terapia na live. terapia. Direito e Terapia terapia na na live. live. Você está falando, a cama esfriou, o toque não tem. Tá aqui. Aí tá falando uma coisa legal, que é a seguinte: já virou graveto, né? Não pega mais fogo. E isso é uma coisa muito importante, todo casal prestar muita atenção, ter cuidado para não chegar nesse momento que pode vir o fogo que for, que o graveto não vai virar fogueira. Não vai virar. Porque é um gravetinho, foi minguando, minguando, minguando. Era uma fogueira de São João, e aí você foi detonando. E aí, o que que detona o casamento? Cada um vai entender o que que detona. Mas, assim, indiferença, conflitos, o tempo inteiro. E esse isolamento social, ele trouxe muitas coisas, né, para o nosso relacionamento. E aí vai minando. Aí é como se fosse essa fogueira de São João, vai tirando uma lenha, vai tirando, 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 tirando. Daqui a pouco você tem um pedacinho de pau lá. Não vai fazer aquela fogueira de São João nunca mais. Aí você tem que começar a construir de novo. E aí não é todo mundo que tem saco. E aí eu acho que é por isso que vai parar em você, Aline. Não, divórcio. Porque realmente, quando as pessoas vão casar, religiosamente falando, na igreja, por exemplo, até no cartório, quem é que faz lá o casamento no cartório? Como chama? O cara lá. É, o oficial do cartório. Até lá, no sermão, no que ele vai colocar lá de palavras, ele vai dizer: gente, rega todo dia, cuida todo dia. Por quê? Porque uma vida inteira, junto com outras, as pessoas se habituam. Se você não tiver Vira umas uma coisas. rotina, né? É, Você, é. você E vai. acostuma com os defeitos, você se acostuma com as coisas boas. Isso. Algumas coisas vão se tornando menos interessantes. A minha amiga Claudinha, também psicóloga. Beijo, amiga. E assim, às vezes você vai se tornando mais intolerante, às vezes aquilo que você tolerava numa boa, vai chegando num ponto que você vai falar assim, nossa, mas de novo isso? De Verdade. novo? Né? Verdade. Pô, Até o futebol do domingo, você já começa a falar assim, nossa, tabelião. tabelião. Falou. Nossa, mas de novo, você não vai me dar atenção? Nossa, mas você só fica na frente da televisão o dia inteiro. Então, assim, aí essas coisas, aí se o outro é um pouco mais pirracento, aí que ele vai fazer para, né? E aí as coisas vão virando um conflito interno ali. E aqui eu concordo com você, Aline, quando você fala que, por exemplo, no jurídico, a culpa é de ambos. E aqui eu concordo, porque realmente, se você está percebendo que o outro está se distanciando, qual é a parcela de responsabilidade sua de chamar o outro para voltar a estar próximo? Né? Aí as suas fãs mandando, adoro. Então, assim, isso é uma coisa importante se pensar, da responsabilidade. Carolzinha entrou, olha o marido entrando. Isso é uma coisa interessante de se pensar da responsabilização que a gente tem, que você falou que vai parar lá no jurídico e geralmente vai dar no divórcio. Aqui no psicológico a gente sempre tenta trabalhar, não é para reatar, é para realmente entender o relacionamento em si, seja ele com essa pessoa ou com a outra. Por quê? Eu lembro que eu tenho já 20 anos formado e um dos primeiros clientes que eu tive foi um casal. E aí, esse casal que eu atendi, eu lembro que a psicóloga que era minha supervisora, ela falava assim: nossa, Meg, muito bom o seu trabalho que você fez. Por quê? Porque eles já vieram para separar. Mas você faz um trabalho de reflexão tão grande que a pessoa, às vezes, resolve não separar ou separar com muita consciência e respeito pelo outro. Porque isso é uma coisa importante também, quando a gente fala das músicas de sofrência, que é esse desejo da vingança. Ah, você vai pagar todo o tempo que eu perdi com você. Não, a gente Como tem que. dizia o Bruno Marrone, né? Agora vai sentir na pele tudo aquilo que eu senti, Pois beijar na boca é, de quem não tá nem aí, só pois para me é. machucar. Aí você agora tá cantando. Não adianta, por quê? Porque você tá perdendo um certo tempo em querer fazer a vingança com o outro, né? Mas aí é um papo até para outra música que eu anotei aqui. Mas enfim, só para completar e terminar, fechar aqui graveto para a gente ir para a próxima. Aqui está falando muito de distanciamento,
tá falando, a gente tem que pensar na responsabilização das duas pessoas, porque se você tá percebendo que o outro tá distante, que foi o que você falou, tá entrando na rotina, ele sai, não avisa, é todo dia aquela mesma coisa, aquilo tá te incomodando e você vai guardando. Aí tem gente que daqui a 5 anos fala uma coisa, aí o outro vai falar, realmente, ué, você nunca falou nada. Pra mim, parecia que você não se Tava importava tudo com isso. certo, né? E eu acho que é isso que a música traz de mensagem muito forte. É que a gente às vezes demora muito para dizer o que a gente quer, para dizer o que a gente, para dizer qual é o nosso sentimento em relação àquilo que está incomodando. E muitas vezes as pessoas passam anos e anos e anos aguentando alguma coisa que está incomodando. Isso já distanciou o casal e aí para retomar é difícil. Por isso que, gente, falem sobre os seus sentimentos. Se vocês estão num relacionamento ou num casamento que você não tem liberdade e acolhimento para falar o que você sente, o distanciamento vai vir e esse relacionamento está fadado realmente a ter que se repensar. Tem que se repensar. Um Uma relacionamento é pergunta aqui, 50% de cada lado, é como se voltasse aos tempos primitivos. Tem uma uma pergunta bem grande pergunta para do você, Aline, Rômulo lê aqui, aí. que é meu aluno. Em caso de relacionamento abusivo, a vítima sai de casa e some durante anos por medo da retaliação. Mas, passado anos, retorna e encontra o agressor com outro cônjuge. A vítima perde o direito? Vixe, Depende do Maria. direito, né? Que você está falando. Direito patrimonial, não. Assim, ela ainda tem o direito ali à ameação daquele patrimônio que foi adquirido na vigência daquele casamento, dependendo do regime de bens. Mas o problema é que, às vezes, né, esse bem já se deteriorou e se ela sumiu, ela vai ter que receber aquele bem no estado em que ele se encontra. Então, tem um relacionamento abusivo, vai para a delegacia, vai tentar uma medida protetiva, mas assim, se você sumir e voltar, você vai ter que aceitar a situação da forma como ela está, com outro cônjuge, e aquela retomada daquele casamento ela já vai ser impossível, né? Já é diante dessa situação que você colocou. Mas a partir do momento que ele sai de casa e não busca os seus direitos, seja pelo motivo que for, não há uma proteção, né? Tanto é que há uma máxima no direito que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você passou anos, você não procurou seu direito, aí daqui, vamos por 10 anos, você volta e fala assim, mas eu quero agora a minha casa. Beleza, você vai receber sua casa, metade na sua casa. Mas você vai pegar aquela casa no estado em que ela se encontrasse. Ela já estiver deteriorada, e aí vai ter que entrar com uma ação de indenização, talvez, provar a deterioração do bem, a má-fé do outro, que é um prejuízo, assim, muito difícil de você comprovar esse dano. Mas o que eu sugiro, então eu estou com medo de uma retaliação. Vai para a polícia, gente. A polícia existe para isso. Nem sempre você vai ser tão acolhida como você espera, mas a polícia está aí para isso. As delegacias da mulher hoje estão muito bem equipadas, com pessoas muito bem preparadas para esse acolhimento. Porque se você sumir e não tomar nenhuma providência, infelizmente, você, quando voltar, vai tomar a rédea da sua situação no estado em que ela se encontrar. E é legal que você está falando, deixa eu só fazer uma ponte antes da gente para outra música, Aline, porque assim, tem tudo a ver. Não sei se as pessoas estão conseguindo perceber que o que você falou de questões materiais, né, da casa, e eu falei de sentimentos e de afetos, as duas estão ligadas por uma ponte, que é o quê? Você tem que cuidar das coisas e não deixar o tempo resolver por si. Não deixar o tempo resolver, deixar o tempo passar, daqui a pouco eu resolvo. Eu vejo muito isso no direito. As pessoas elas não resolvem as questões hoje com seus documentos, com as coisas que ela tem que realmente tomar conta, né? Igual você está falando, sai e daqui 2 anos quer reaver os seus direitos, quer reaver suas coisas. Então, distanciou, pode ser coisa complicada, etc. Aqui na psicologia, quando a gente está falando de relacionamento e do afeto, é a mesma coisa. Você não está cuidando do seu afeto, às vezes você está cuidando do trabalho, está cuidando da vida dos outros, está cuidando de filhos, está cuidando de coisas, e você não está cuidando dos afetos, dos seus afetos. Aí você não está cuidando do afeto, não está cuidando do relacionamento, isso vai se distanciando, daqui a pouco você está no labirinto e não tem graveto que pega fogo. Então eu acho que assim, né, tem essa relação das duas coisas que a gente está falando aqui juntas. Se você cuidar das coisas hoje, não deixar para ficar cuidando depois, tanto do direito, com as questões materiais, os papéis, os contratos, etc., quanto nos relacionamentos, nos afetos, na questão psicológica, né? Eu acho que é responsabilidade constante que a gente tem que ter por nossas questões pessoais, físicas
e também sentimentais. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Né? E o casamento é de ambos. E aí, Aline, a próxima? A próxima chama-se Ciumeira, É, né? E agora eu vou agora colocar sim. fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Aline. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo, não tinha lugar e nem hora para dar um beijo. Coração não está mais aceitando, sou metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. Né? E aí vai repetindo a... E aí a gente entra por uma questão do... que hoje no direito está sendo trazida a questão das famílias paralelas. O STF não reconhece ainda a família paralela. O que é a família paralela? É aquela situação, né, do amante, aí, do terceiro que se envolve e tal. Mas há uma discussão, que houve um caso, até quem trata disso é o professor Cristiano Chaves, é um caso, se não me engano, de Pernambuco ou de Alagoas, em que ele era casado e ele construiu uma união estável durante anos com uma outra pessoa. E aí ele vem, falece, e aí agora as duas estão brigando ali pela partilha dos bens e pela pensão. Numa outra situação, o STF já reconheceu que não haveria possibilidade de haver essa divisão de pensão, mas já está havendo uma mudança de entendimento aí quando há a boa-fé do outro. E o professor Cristiano Chaves, ele trata isso como poliamor, né? Ele fala que é o poliamor. Então, assim, que o direito, o operador do direito, ele não pode fazer um juízo de moral nesse ponto. O que a gente tem que olhar? Olha, ele era casado e ele construiu uma união estável com uma outra pessoa e construiu uma família mesmo, ele tem filhos e tal. E ele foi, de uma certa maneira, levando essas duas situações até um determinado momento, em que agora as duas estão brigando, tanto pela questão patrimonial como pela questão da pensão. Né? Está para o STF não, o tribunal de origem negou, e está para o STF lá analisar se há alguma inconstitucionalidade nessa decisão que não reconheceu essa relação afetiva. Por outro lado, nós temos hoje já as figuras dos tresais, né? Que é um caso muito clássico, é aquele caso do Mister Catra, né? Dentro de no mesmo contexto, ele havia várias mulheres, acho que 3 ou 4, mas elas se aceitavam, elas sabiam uma da outra e elas aceitavam aquela situação. Então, nesse caso aí, o direito já está protegendo. Por quê? Porque há uma aceitação. E aí surge, nas palavras do professor Cristiano Chaves, o poliamor. E que o poliamor, no entendimento dele, vai crescer cada vez mais, porque a sociedade vai evoluindo e muitas pessoas não estão mais satisfeitas com aquela situação monogâmica. Né? A monogamia hoje já não é tão atrativa para muitos. E em algum momento isso aí vai virando, vai sendo trazido aos tribunais, e os tribunais terão que tratar do tema. Quando é uma situação consentida, né, até apareceu no Fantástico um tempo atrás, de casais que já vivem juntos, né? São 2 mulheres e um homem, 3 mulheres, 2 homens e uma mulher, que todos ali se entendem, se aceitam, e aí o direito ainda está tentando analisar como é que vai ser feito isso. Né? Vai partilhar por 2, vai ter que comprovar o esforço em comum. Então, a gente não tem ainda um posicionamento, nenhuma norma, ou um posicionamento do STF ou da STJ falando assim, olha, vai ser assim ou vai ser assado. Mas que isso está chegando nos tribunais, está. Né? Essas famílias paralelas estão começando a ter uma voz, estão começando a surgir, porque as pessoas já também não querem mais ficar só no anonimato, né? Amante, ninguém quer ser amante, não quer ser amante, né? Ninguém quer ficar ali naquele anonimato, todo mundo quer o seu reconhecimento, seja ele afetivo ou seja ele material. E aí, para o direito, essa discussão ainda está florescendo, ainda está começando aí a surgir, mas logo, acho que até o final do ano, a STF vai se posicionar a respeito disso. E havia um projeto de lei, até pesquisei hoje, não consegui encontrar, não sei se ele já foi arquivado, que regulamentava o direito da amante. O projeto de lei era nesse sentido. O direito dessas famílias paralelas
advindas da boa-fé. E aí, só para contar um caso rapidinho, um amigo nosso esteve aqui em casa um dia contando isso, que uma pessoa era representante comercial e ele era do interior de São Paulo. E ele vinha para Rio Verde fazendo a representação dessa empresa lá. E aí ele tinha uma família em Ribeirão Preto, alguma coisa ali do interior de São Paulo, e construiu uma união estável aqui em Rio Verde. E por anos, né, foi levando essa situação, e como ele trabalhava com viagens, então passava o ano novo com uma, o Natal com a outra, e sempre viajando, e etc. Enfim, as coisas foram fluindo aí, não sabe se lá como, na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, e as coisas, né, hoje as coisas são mais difíceis de virem à tona, mas naquela época não. E aí, a filha dele aqui de Rio Verde passou em Campinas, e o filho dele lá de Ribeirão Preto foi para Campinas. E foram estudar juntos e começaram a namorar. E aí, o que acontece? Num determinado final de semana, ele leva a menina para casa, para conhecer os pais dele. Quando a menina chega lá, para sua surpresa, o pai dele era o pai dela. E aí fizeram o exame de DNA e, de fato, comprovaram aí essa situação, né? E eles realmente eram irmãos, e descobriu-se essa família paralela. E aí, como é que fica? Essa família hoje não tem direito, porque ela é uma fruta de uma situação paralela à família tradicional, né? O direito também não pode desamparar todas essas pessoas. Não pode simplesmente virar as costas e falar assim, olha, você passou 30 anos ao lado desse homem, muito do que ele construiu você auxiliou, e agora, porque você está numa família paralela, você está fora. Se vira nos 30, vai recomeçar a sua vida do nada. Então, isso aí, daqui a pouco tempo, isso aí vai vir à tona nos tribunais, e os tribunais vão se posicionar. Na verdade, o direito de família já passou por uma fase dessa, né, amiga? Que quando falava-se do bastardo, que hoje não se fala mais. Né? Eu até acho que a que Constituição veio e parou. e tirou. Nós tínhamos os filhos bastardos, que eram os filhos fora do casamento, que assim, os de dentro do casamento tinham tudo e o bastardo era... Não tinha nada. E aí, né, culturalmente, alguém quando quer xingar o outro ainda fala assim, você é um bastardo, né? Virou pejorativo, que é aquele que não tem direito. Ofensa, né? É uma ofensa. E é interessante isso aí, porque falaram aí do fim da instituição primária, que é no caso a família, quando se falava também do bastardo, de formalizar, legalizar a situação do bastardo, também falava-se que ia acabar a família, né? E aí não acabou nada, e hoje eu acho que é muito razoável as pessoas compreenderem que não é porque uma criança foi concebida fora de um casamento que ela não vai ter direito a nada. Eu acho que as famílias paralelas, elas vão caminhar para isso. O que choca ainda é porque a gente tem uma noção muito romântica do amor. A gente, né, tem a noção do amor romântico, o amor monogâmico, o amor que só cabe uma pessoa. O amor da princesa da Disney, né? Que ontem o Roserval escreveu no chat, na live sua. Eu adorei. Ele falou que vocês estavam falando de relacionamento abusivo, né? Só para contextualizar aqui para quem não assistiu. E ele estava falando o quanto que as princesas da Disney, elas foram ajudando a fomentar esse ideal de amor, esse amor idealizado. Que é o que as músicas da Marília Mendonça falam bastante também, do amor idealizado. Ela até fala, tem uma das músicas que ela fala que é Me apaixonei pelo que inventei de você, na música de Quem é a Culpa. Então a gente é criado para entender o amor como amor romântico, e aí você idealiza uma pessoa, porque você tem todas as influências de mídia, de educação, de cultura, e aí depois você não tem isso. E aí esse é o que o choca, porque quem consegue sair dessa bolha, que é o amor romântico, é uma coisa ocidental, que é uma coisa contemporânea, é difícil para a gente aceitar, porque amar muitas pessoas é diferente, é anormal. O certo é amar só uma pessoa. Entendeu? Então, a gente esbarra muito nas questões que a gente precisa transpassar ainda da sociedade. Mas tem uma coisa importante. Eu não sei se eu estou preparada para isso, não. Isso, aí eu ia falar. Mas tem uma coisa muito importante. Aqui em casa, não. Eu também ainda não sou muito... Não estou evoluída. Eu também... Não, mas a gente nem deve usar essa palavra, eu acho, sabia? Assim, eu não acredito que a pessoa que consiga compartilhar o amor com muitas pessoas, ela seja mais evoluída do que aquela que quer ter só um. Eu acho que não é esse o cerne da questão. Qual que é o cerne da questão? É essa palavra que tem aqui nessa música, que é falar da metade.
só metade do seu te amo. Você pega essas mulheres lá do Mister Catra. Você acha que para elas entrarem num nível de aceitação no qual juridicamente pode-se colocar o poliamor lá como uma questão posta e tranquila, você acha que na cabeça delas elas estão preocupadas que o amor do Mister Catra está sendo dividido com mais outras pessoas? Vamos pensar. Aí eu acredito na palavra evolução, mas no que sentido? De que você não precisa da outra pessoa para você ser uma inteira. Esse que é o problema. Porque a gente cresce ouvindo a metade da laranja, né? A tampa da panela. E aí você cresce sempre pensando que você precisa de um outro para te completar, e não que você deve ser completo por inteiro. E aí você é sempre metade. A outra metade está no outro. Então, eu acho que nesse sentido do poliamor, das famílias paralelas, família que tem muita gente, se a gente for falar dessa palavra evolução, eu diria que as pessoas que aceitam e saem um pouco desse amor monogâmico, romântico, elas entendem que o amor ele pode ser dividido. Ele pode ser contemplado por mais de uma pessoa, que é o que é o que choca, né? Eu não ia querer então dividir, mas não porque eu acho que só deve ser meu, porque ainda tem a coisa da propriedade, só tem que ser. Imagina, a gente fala de poliamor, geralmente é um homem com muita mulher, mas uma mulher com muito homem. Como é que seria? Nossa, choca mais ainda, né? Como seria uma mulher com 3 homens? Sustentando 3 homens, Aline? Pensa. Não, Deixa eu ver o que Márcia chocaria. escreveu aqui. A base da nossa sociedade é patriarcal, com formação machista. Assim, a traição é cabível ao homem e à mulher o papel de perdoar. A resiliência cabe ao gênero feminino. Exatamente. Aprendendo que não somos autossuficientes. Exatamente, Márcia. Então, assim, essa coisa da gente se completar, eu não quero só a metade de você. Por quê? Porque você está metade com ela lá e metade comigo aqui. Mas quem é que disse que você só pode ser uma pessoa inteira se o outro te der metade do que ele é? É até injusto. Você está querendo que o outro abdique de metade do que ele é para poder te completar. Gente, isso é até pesado. Humanamente, psicologicamente falando. Olha o que a gente está jogando a responsabilidade do outro em eu ser feliz. E não é justo. E é por isso, porque a gente está até encerrando, que eu quero falar da música O Que é Amor para Você. Só deixando claro aqui, eu sou super a favor do poliamor. Eu só Mas não sou voltada comigo. para ele. Mas não comigo, Ali. Não comigo. Só para começar a encerrar, porque, por exemplo... vou deixar claro que meu marido está aqui assistindo, aqui em casa não tem poliamor, tá? Tá certíssima. Olha só, aí na música lá do Que é Amor pra Você, da Marília Mendonça, ela vai falar, ó, eu sei, acabei te assustando, todo dia um novo plano, e você só queria um tempo, um momento, um instante. Quer dizer, sufocante a mulher. O cara, ele queria uma paz. Mas a mulher, aquela coisa que a gente falou no início da live, de privação e de que você tem pouco, você tem uma migalhazinha, e você agarra com todas as forças, que você sufoca o outro, porque você coloca no outro a responsabilidade de você ser feliz, de você ser inteiro. Então, isso é muito complicado. E aí, para começar a encerrar, nossa live já puxou aqui falando que tem 2 minutos, eu queria só deixar realmente esse recado. As músicas de sofrência de Marília Mendonça, de todos os outros cantores sertanejos, sejam homens, seja do movimento feminejo, eles falam muito da carência, vai falar muito do sofrimento. Por quê? Porque eu coloco muita responsabilidade da minha vida, da minha felicidade, nas mãos do outro, em estar com o outro, e o outro tem que me fazer feliz. E isso não é felicidade. Em relacionamento. No relacionamento é assim, eu te amo e eu quero ver você feliz. A prisão, o desajustamento, a desadaptação, a gente fala de um relacionamento estranho, é quando você fala assim, eu te amo, você também tem que me amar, e você tem que me amar da minha maneira, porque só se você me amar eu vou ser feliz. Isso que não tá certo. E é isso que fica puxando, é sufocante, o outro não aguenta e depois você não sabe porque ele tá sozinha. As mulheres, algumas, né? Então a gente tem que pegar leve, ser mais gentil, ser mais frouxo, entender mais o que é o amor, que o amor não é essa coisa pegajosa, não é essa coisa que depende demais, eu tenho que ser também independente, o outro também. E 2 inteiros é que vão ser felizes, não 2 metades é que vão ser felizes, porque vai sempre faltar metade de um e do outro. Né? Então a gente não tem felicidade, a gente tem que ter um inteiro e um inteiro. Soma, fica feliz, porque se for 2 metades não tem felicidade.
Então, minha amiga Iva falando aqui, ó, nada contra, mas também nada a favor ao poliamor. Na sua casa também nada de poliamor, né, amiga? essa história de poliamor vai render. Bom, gente, tá aí acabando a live, vai ficar Um disponível. beijo. Amiga, a gente decide depois o próximo tema. Gente, obrigada por toda a Gente, foi lindo. presença. Um beijo para todos. Foi pra poliamor todas. demais. Até a próxima live, a gente depois define o tema. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau, Um beijo. tchau. Fiquem com Deus, gente. Obrigada.